Vamos de capítulo 225 de Shangri-La Frontier. Nós temos a Akane Akitsu passando pelo treinamento do Visage. Só que o treinamento da Akane é um pouco diferente do treinamento que o Sanhaku teve. E eu vou explicar qual a diferença desse treinamento. Sanhaku, supondo que o Visage seja um monstro único, ele começa a se questionar o porquê que o Visage está auxiliando ele. Por que o Visage está meio que treinando os jogadores que mais pra frente podem acabar tendo que lutar contra ele. Por que disso tudo? Vamos debater tudo isso na review de hoje. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui. Vamos rumo a 30 mil seguidores, está chegando menos de 500 seguidores. E se liga porque hoje à noite tem live aqui pra gente. Na descrição tem Discord, que eu envio o link do capítulo lá pra vocês, mangás em promoção e redes sociais pra gente trocar ideias sobre Shangri-La Frontier, beleza? Rapaziada, o capítulo abre com a Akane treinando no Coliseu. O mesmo treino que a Akane tá tendo, o Sanhaku teve lá no começo, quando o Sanhaku ele teve que derrotar aquela árvore gigantesca, né? Derrotar não, ele teve que fugir daquela árvore durante um período de tempo. São 10 desafios. Essa que é a pegada. São 10 desafios e a Akane está enfrentando um desses desafios. A Akane aparentemente ela está passando um pouco de dificuldade porque a criatura que ela está enfrentando, ela é uma criatura que se teleporta, é uma criatura aparentemente muito poderosa e rápida e a Akane está passando dificuldade de entender como ela funciona. A Akane parece ter pego um padrão da criatura, mas quando ela se afasta da criatura para evitar alguns golpes, a criatura se teleporta para perto dela e isso começa a gerar um pouquinho de incertezas ali na Akane, porque ela não tá entendendo o padrão da criatura. Ela entende ali um pouco os golpes, mas no geral ela não tá entendendo como a criatura funciona. Ela pegou um padrão, mas esse padrão talvez a base desse padrão a Akane ainda não notou como funciona. Agora, do lado de fora do Coliseu, nós temos Emu, nós temos Sanhaku vendo toda a luta ali da Akane contra a Verdade Silenciosa e nós temos os coelhos ali do Visage falando que é só o pai deles para pegar uma criatura dessa mesmo, porque é uma criatura muito casca-grossa. É bem interessante que o Sanhaku agora começa a falar um pouco da atividade que o Visage está passando para ele, né? No caso, passou para Akane e agora está... Passou para ele, agora está passando para Akane Akitsu. São criaturas ali muito poderosas, só que tem um porém. O Sanhaku, a criatura forte que o Sanhaku enfrentou era a última. Essa daqui tem um porém. Ela não é a última, ela é a primeira das 10 criaturas que a Akane vai enfrentar. Então o Sanhaku ele teve muita sorte de ter feito esse treinamento logo no começo, logo depois que ele desbloqueou o cenário de Rabbids, que foi quando ele enfrentou o Lycan pela primeira vez. A Akane, ela tem esse acesso a esse treinamento depois que ela já derrotou alguns colossos. O Visage fala isso, né? Ele fala que, pô, o seu treinamento é diferente do treinamento da Akane. Afinal, a Akane já derrotou um colosso. Eu não vou dar o mesmo treinamento pra você, pra ela, do que eu dei pra você. Porque você chegou aqui mais cedo. Ela chegou aqui depois de derrotar um colosso. Ela tá fazendo esse treinamento depois de derrotar um colosso. Então, talvez o último desafio do Sanhaku é o primeiro desafio da Akane. E a Akane ainda tem outros 9 desafios, só que tem um porém, tá? Tem um porém que eu vou falar um pouco mais pra frente. O Sanhaku ele comenta ali um pouco das situações que ele tá vendo a Akane passar. E ele até fala que deveria ser divertido enfrentar um novo desafio, tipo aquele gol que a Akane está enfrentando, e o Visage chega e fala que não precisa da ajuda dele. A presa é da Akane, aquele camarada é inimigo da Akane Akitsu, beleza? Então o Visage pede pro Sanhaku ficar de fora. Agora que o Visage chega e se apresenta ali pro Sanhaku, o Sanhaku fala, olha, eu encontrei ali as peças que você pediu, e aí, o que que nós vamos fazer com isso? E certamente o treinamento vai meio que interromper esse avanço que o Sanhaku tá tendo. A questão é que agora o Sanhaku ele começa a ter acesso àquelas informações de cenário único, e é o cenário único de monstro único. E isso começa a levantar alguns questionamentos por parte do Sanhaku. O Sanhaku ele começa a se questionar, tipo assim, pô, se o Vast é um colosso, eu vou ter que enfrentar ele algum dia, certo? Mas tipo assim, por que que nós estamos enfrentando os colossos? Por que que a gente vai ter que enfrentá-los?
porque provavelmente derrotá-los vai liberar acesso a informações da Era Divina e também vai avançar a história, que é assim que acontece com cada colosso que já foi derrotado. O Azaemon foi derrotado, a história avançou 12%. O Tarnid foi derrotado, a história avançou mais 12%, totalizando já 24% da história. Se eu não me engano, com todos os colossos derrotados, nós temos, se eu não me engano, 84% da história avançada. Ainda falta uns 16%. O que seria esses 16%? Será que um colosso tem mais avanço do que o outro, ou proporciona mais avanço do que o outro? De qualquer forma, ainda tem um gap ali de história para ser preenchido. E certamente, outra coisa que estranha o Sanraku é que não necessariamente você ter acesso ali a colossos vai de fato desencadear algo relevante. Outro detalhe que o Sanraku presta atenção é que, tipo assim, pô, se o Vizashi é um colosso, por que ele tá me treinando? Por que ele manda os filhos dele nos acompanhar na jornada? Por que tá acontecendo tudo isso? Porque, tipo assim, o cara tá treinando a gente. E se ele é um monstro único, a gente vai ter que lutar contra ele. Por que isso tá acontecendo? Certamente, isso começa a gerar alguns debates sobre a força verdadeira do Vizashi e até mesmo dos filhos do Vizashi. O porquê que os filhos do Vizashi estão ali. É muito interessante porque eu acredito que os filhos do Vizashi estão ali para meio que passar informações para o pai, no caso, do que cada player é capaz de fazer e o que cada player sofre, a deficiência de cada player, talvez para proporcionar esse tipo de treinamento. Acredito que por conta daquele espírito Vorpal, o Vizashi, ele quer um cara lutando contra ele que seja um combatente perfeito, um combatente que não tenha brechas. Talvez eu acredito que toda esse treinamento, o envio dos coelhos com os players, seja de fato para o Vizashi descobrir tudo que o player é capaz de fazer e o que não é capaz de fazer para, quando for lutar com ele, proporcionar uma luta muito casca grossa, porque eu acho que esse Vizashi é muito casca grossa, tá? Ele é muito diferente dos demais colossos e eu acho que talvez ele, por ter acesso e até mesmo proximidade com os demais colossos, o Vizashi ele pode até proporcionar mais porcentagem da história quando for derrotado, ou se ele for derrotado, né? A gente não sabe de fato, tem esse questionamento por que eles estão enfrentando os monstros únicos, né? Então, talvez tenha alguma peculiaridade aí para esse Vizashi. A galera da novel, tome cuidado com o que vocês vão falar aí nos comentários, beleza? Eu de fato não sei das coisas, né? Mas a gente deduz que o Vizashi é um colosso, porque tem um cenário único ligado a ele. Bom, de qualquer forma, agora a Akane acaba saindo ali do Coliseu, porque ela foi derrotada, e ela encontra o Sanraku. E é a primeira vez que eles se encontram ali em Rabith. O Sanraku agora, ele começa meio que ficar meio que agitado, porque ele não pode meio que falar, talvez, tantas coisas do adversário pra Akane por conta do Vizashi. Mas o Vizashi acaba dando meio que uma brecha pro Sanraku dar alguns conselhos pra Akane. E o Sanraku, ele começa a falar algo bem interessante, porque quando ele enfrentou o Mago do Bosque, aquele pedaço de toco que ele enfrentou, tinha talvez uma maneira prévia para funcionar os ataques dele, que era a questão do cajado. Talvez tenha algo relacionado a esse monstro muito similar ao grotesco Mago do Bosque. E o Sanraku, ele notou que tem sombras durante a luta se movimentando na direção da Akane e até mesmo em outro lado ali, meio que num ponto cego da jogadora. E o Sanraku pede para Akane ficar de olho nessas sombras, nesses movimentos, não só de olho nele, porque aparentemente ele é intangível. E o Sanraku pede para Akane acabar ficando de olho na parte de baixo desse gol que ela tá enfrentando, porque tem movimentos ali bem estranhos, e movimentos esses que fazem o gol se teletransportar, mesmo estando a 5, 6, 7 metros da player, o gol consegue se teletransportar por conta justamente dessa sombra. E a Akane agora ela precisa meio que pegar essa base. Depois que o Sanraku dá essa dica, tem mais algumas coisas acontecendo, tem mais alguns padrões novos que o Gol começa a usar, e a Akane
tem que ficar atenta a esses padrões. O Sanhaku deu uma dica e a Akane já pegou mais ou menos o que ela precisa fazer. A questão é que, mesmo a Akane tendo dificuldade, ela está muito animada. E o Sanhaku, ele começa a falar essas questões para Akane. Ó, você vai ter que derrotar esse monstro mais e acabou, né? Afinal de contas, você já superou 9 e esse é o 10º desafio para finalizar. E a Akane fala, não, esse é o primeiro desafio. E aí vem toda a questão ali do Visage falando, olha, a Akane, ela veio para fazer esse desafio depois que ela derrotou um colosso. Eu não vou dar o mesmo desafio que eu dei pra você, pra ela, porque quando você chegou aqui, você estava iniciando o jogo, então certamente o desafio é diferente, mas talvez pro momento do jogador, o desafio seja igual, vamos dizer assim, né? Talvez a dificuldade que o Sanhaku passou em fazer os 10 desafios, no momento que ele estava no jogo, seja muito parecido com os desafios que a Akane tá fazendo agora. Mas a questão é que, tipo assim, a Akane, ela não tá nem um pouco desanimada, porque se esse é o primeiro e ela tá apanhando horrores, imagina o 10º desafio pra ela. O Visage vai dar um colosso pra ela enfrentar ali sozinho, porque não é possível. E, certamente, nós temos a Akane ganhando um destaque em relação ao Seegwurm, e o próprio Sanhaku fala, acho que eu entendi porque o Seegwurm acabou reconhecendo você. O Seegwurm quer um oponente digno, quer um oponente que de fato proporcione um confronto virtuoso, um confronto digno contra ele, e a Akane é essa oponente, porque a Akane, mesmo no pior cenário possível, ela está muito animada, ela está muito feliz, e ela entende que esses outros 9 desafios são desafios bem interessantes, bem complicados e que vão proporcionar um nível de recompensa ali para o jogador, né, de conseguir passar esses desafios muito proveitoso, e por isso que a Akane Akitsu é uma personagem muito bacana e provavelmente que vai ganhar bastante destaque nessa luta contra o Seegwurm, principalmente pós esses 10 desafios aí, isso se ela superar esses desafios antes de enfrentar o Seegwurm, coisa que eu acho que vai acontecer. A Akane Akitsu é muito fera, comenta se você gosta da personagem, segue o canal pra mais, e é nóis. Fui!